11h10, está aqui conosco o Diogo Cruvinel. Bom dia, Diogo. Bom dia, Lino. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia também. Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje nós queremos ouvir falar sobre as propagandas irregulares durante a época de eleições. Estamos aí chegando na reta final, semana que vem começa no Rádio e TV a campanha. Bem, vamos tentar, às vezes a gente sabe que o assunto é muito vasto. O que são consideradas propagandas ilegais? A propaganda eleitoral, ela é permitida desde o dia 6 de julho, então já tem aí mais de um mês que elas são permitidas nas ruas, né? Embora no rádio e na televisão seja apenas a partir da terça-feira da semana que vem. E embora a legislação eleitoral permita um vasto tipos de propagandas, é necessário que essas propagandas elas respeitem alguns limites. Então, por exemplo, os cavaletes que foram propagandas muito utilizadas nas últimas eleições, eles continuam permitidos para essa eleição desse ano, né? Acontece que os candidatos, eles podem colocar esses cavaletes ao longo das vias públicas, desde que não atrapalhe o trânsito de pessoas e de veículos. E esses cavaletes, eles têm que ser colocados e retirados diariamente entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite. Outro tipo de propaganda muito comum que é permitido também é a questão dos cartazes e pinturas em muros. Então, a legislação permite desde que não haja pagamento. Então, o dono do muro, o eleitor, ele tem que fazer isso de forma espontânea e gratuita. Ele não pode receber dinheiro, nem de partido, nem de candidato, para veicular essa propaganda no seu muro. E essa propaganda, ela tem um limite máximo também de 4 metros quadrados, que deve ser respeitado. Esses cavaletes citados são esses que a gente vê, por exemplo, ao longo da Afonso Pena. Exatamente. Isso parece que é uma coisa muito característica aqui de Belo Horizonte. Você tem informação disso ser utilizado em outras cidades? Sim, o cavalete é utilizado e ele ganhou uma adesão dos partidos políticos e dos candidatos depois de 2006, no ano em que foram proibidos os outdoors. Então, por ser considerado uma mídia muito cara e na tentativa de baratear as campanhas eleitorais, o próprio legislador proibiu o uso do outdoor, porque naquela época só aqueles 2 ou 3 partidos mais ricos é que faziam o uso dessa propaganda. Então, como alternativa, partidos e candidatos passaram a utilizar esses cavaletes. O outdoor continua proibido. Continua proibido, desde 2006. Agora, os eleitores podem denunciar publicidade que encaram como abusivas, dia disso que a gente está falando. Por exemplo, ele percebe que tem alguém pichando o muro e ele tem dúvidas. Será que foi autorizado? Não foi? Ele pode denunciar? Pode. A justiça... Pode e deve, né? Sim, a Justiça Eleitoral, ela conta com essa colaboração dos eleitores para ajudar a fiscalização das propagandas irregulares. Então, o eleitor que eventualmente quiser trazer, no caso, à Justiça Eleitoral, notícias de eventuais irregularidades, pode fazer de 3 maneiras. Ele pode se dirigir pessoalmente a cada um dos cartórios eleitorais, o mais próximo, né? Ele pode fazer também pela internet, na nossa página, pelo www.tre-mg, aquele tracinho mg.jus.de justiça.br. Ele vai acessar o sistema Denúncia Online. Ele tem que preencher um formulário com informações sobre a propaganda denunciada e também com os seus dados pessoais. Então, lembrando, não é permitida a denúncia anônima, mas esses dados pessoais do eleitor ficarão restritos à Justiça Eleitoral e não serão divulgados de maneira nenhuma. E o eleitor também pode levar ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral de seu município. Se não quiser trazer à Justiça Eleitoral, ele pode buscar também o Ministério Público de seu município. Por telefone, não? Olha, a Justiça Eleitoral não aceita denúncia por meio de telefone. Nós temos conhecimento de que o Ministério Público, ele aceita esse tipo de denúncia. Showmício está sendo permitido, não? Não, o showmício também, em 2006, foi proibido juntamente com o outdoor, nessa mesma intenção de não desequilibrar o pleito daqueles candidatos que têm mais dinheiro. Então, aquele candidato que quer fazer um comício, ele pode fazer, mas ele não pode contratar um artista para animar aquele evento e transformar em showmício. Então, naquela época, era comum, por exemplo, candidatos com muito dinheiro trazerem artistas famosos, né? E já aquele candidato com uma campanha mais humilde trazia ali uma duplinha desconhecida da cidade. Então, para evitar essa disparidade, o legislador proibiu o showmício. O cidadão que insiste e comete um desses abusos, ele pode ter, inclusive, o registro cassado?
Olha, isso é uma medida muito extrema, né? Então, normalmente a penalidade mais aplicada é a da multa, né? Então, o candidato que cometeu uma irregularidade na propaganda eleitoral, ele fica sujeito à multa, além da determinação de retirar aquela propaganda. Agora, se eventualmente um candidato utilizou um volume de dinheiro muito grande para fazer uma propaganda, ele pode incorrer em outras irregularidades eleitorais, como, por exemplo, abuso do poder econômico. O candidato que resolva fazer críticas violentas contra outro candidato, mandando fazer esses lambe-lambe, esses cartazes, essas coisas, criticando outro candidato com o objetivo de atrapalhar a vida do outro. Isso é proibido também? Claro, é proibido. Agora, a gente tem que analisar caso a caso, porque tem as manifestações que são próprias da política, né? Aquele candidato que critica o atual governo, por exemplo, ele está no direito dele de fazer a sua propaganda criticando, se ele é de oposição, o atual governo. Agora, se essa crítica descambar para uma ofensa pessoal e algo mais sério, ele fica sujeito, assim, dependendo de onde for feita essa crítica, né, às penalidades, e também enseja o direito de resposta ao candidato ofendido. Tem acontecido casos assim? Olha, esse ano a campanha eleitoral ainda não engrenou. A gente está vendo ali propagandas de forma muito tímida. Eu falei aqui que desde o dia 6 de julho a propaganda já está permitida. Eu não sei se os partidos estão economizando dinheiro ou tiveram problema de arrecadar dinheiro esse ano para fazer as suas campanhas, ou se, como estratégia, estão adotando veicular essas propagandas num período mais próximo das eleições, ou quando a propaganda de rádio e TV entrar no ar, né? Mas até agora a gente está sentindo que está muito tímido ainda. Não sei se a Copa do Mundo também influenciou nisso. Carros de som, eles podem circular a qualquer hora, em qualquer lugar, ou existe uma limitação? Por exemplo, hospitais, escolas, por aí. Existe uma regulamentação? Existe. O carro de som é um tipo de propaganda bastante utilizado e, curiosamente, é um dos tipos de propaganda que mais incomodam o eleitor. Então a gente recebe lá ligações de eleitores com raiva, né, dizendo que estão incomodados, que o carro de som passa o dia inteiro na sua rua, mas o carro de som ele é permitido, tá? Mas ele tem que respeitar alguns limites de distância de 200 metros, por exemplo, da sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário, hospitais, igrejas, escolas e bibliotecas quando em funcionamento, e não podem circular durante a noite, só entre 8 horas da manhã e 10 horas da noite. Muito bem. Ô Diogo, como nosso tempo está acabando, eu vou pedir você para repetir as formas do cidadão fazer uma denúncia. Sim, a principal delas é o sistema de denúncia online disponível em nossa página na internet pelo www.tre-mg.jus.br. Ele acessa o sistema de denúncia online e preenche um formulário virtual. Ele pode se dirigir também a qualquer cartório, qualquer um dos 351 cartórios eleitorais de todo o estado, aquele que for mais próximo, ou então levar a sua notícia de irregularidade ao representante do Ministério Público. Muito bem. Obrigado pela visita. Bom dia. Obrigado, estou à disposição, Lino. Bom trabalho. Vocês vão ter muito trabalho aqui para frente. Muito obrigado. O Diogo Cruvinel é chefe do setor de propaganda eleitoral do TRE. Agora são 11h18 em BH.